chefe disfarçado vai até a obra e vê o engenheiro humilhando os pedreiros. Ele só queria ver como o trabalho estava andando, mas o que presenciou naquele dia foi uma cena de humilhação pública que ninguém imaginava, e a atitude que tomou depois chocou a todos. O sol ainda nem havia alcançado o topo dos prédios quando um carro comum, sem motoristas nem vidros escuros, parou discretamente a algumas quadras da grande obra. Dentro dele estava Henrique Duarte, dono de uma das maiores construtoras do estado. Um homem acostumado a ser chamado de Doutor Henrique, reverenciado em reuniões, tratado com respeito exagerado por todos que sabiam quem ele era. Mas naquela manhã não havia terno alinhado, nem sapatos importados. Em vez disso, calçava botas gastas, vestia uma calça jeans desbotada e uma camisa simples de algodão. O cabelo, geralmente bem penteado, estava coberto por um boné velho. Aos olhos de qualquer um, não passava de mais um trabalhador comum. Ele respirou fundo e olhou para o reflexo no retrovisor. Por anos pensara em fazer aquilo. Visitar uma de suas próprias obras como um homem anônimo, longe da bajulação, longe dos discursos ensaiados. Queria ver a verdade. Saiu do carro e caminhou devagar até o portão da obra. O som das marretas, o barulho metálico das betoneiras e o ritmo constante das pás batendo no concreto enchiam o ar. Homens suados de capacetes e coletes moviam-se em sincronia, como um organismo vivo que crescia em meio ao pó e ao barulho. Henrique observou por um instante impressionado. Há anos administrava números, contratos, prazos, mas ali, diante de seus próprios olhos, estava a essência de tudo. Homens comuns transformando concreto em paredes, levantando andares, tornando palpável o que para ele era apenas projeto no papel. Abaixou a cabeça e entrou. "Ei, você é novo?" perguntou um pedreiro, enquanto ajeitava blocos sobre uma pilha. "Sou sim", respondeu Henrique, usando uma voz mais grave para não ser reconhecido. "Disseram que precisavam de mais braços por aqui." O homem sorriu, sem desconfiar. "Braços nunca são demais. Pega essa pá e dá uma ajuda." Henrique pegou a pá, sentindo o peso nas mãos. Fazia anos que não tocava em ferramentas de verdade. O ritmo era pesado, o calor sufocante. O suor logo descia pelo rosto, colando a camisa em suas costas. Mas ele continuou, sentindo cada músculo reclamar. Olhou ao redor. A simplicidade dos homens, as marmitas alinhadas num canto, os risos abafados entre uma tarefa e outra. Eram trabalhadores que, apesar das dificuldades, ainda encontravam espaço para companheirismo. Henrique percebeu algo que nunca via nas salas refrigeradas da empresa: solidariedade. Um ajudava o outro a erguer blocos pesados, alguém oferecia água, outro emprestava uma luva. Pequenos gestos que faziam toda a diferença. Enquanto trabalhava, escutava fragmentos de conversas. Um pedreiro contava sobre o filho que sonhava em ser jogador de futebol. Outro dizia que estava juntando dinheiro para reformar o telhado da casa. Eram histórias simples, mas que carregavam batalhas diárias. Henrique sentiu um aperto no peito. Quantas vezes já havia assinado documentos sem lembrar que por trás de cada assinatura havia vidas reais? No intervalo, sentou-se ao lado dos homens. Tirou um sanduíche da mochila que havia preparado de propósito para não destoar. Os outros abriram suas marmitas, revelando arroz, feijão, pedaços de carne frita. O cheiro simples, mas reconfortante, misturava-se ao pó da obra. "De onde você veio?" perguntou um dos pedreiros. Henrique hesitou, mas improvisou. "De outra obra. O serviço acabou lá, então vim tentar aqui." O homem assentiu, aceitando a resposta sem desconfiança. Enquanto mastigava em silêncio, Henrique observava cada detalhe. O calor escaldante não parecia desanimar ninguém. Alguns contavam piadas, outros descansavam encostados no muro. Havia cansaço, mas também havia vida.
E por um instante Henrique sentiu-se parte daquilo. Não como patrão, mas como trabalhador. Quando o intervalo terminou, o movimento recomeçou. E foi nesse momento que uma figura distinta surgiu. O engenheiro responsável pela obra. Alto, de óculos escuros, camisa social clara dobrada até os cotovelos, caminhava com passos firmes e olhar de superioridade. Henrique o reconheceu de longe. Era Ricardo, engenheiro contratado há alguns meses, com boa formação e recomendações. Mas algo no jeito dele logo incomodou. Vamos, vamos, mexam-se! Gritou Ricardo, batendo palmas. Esse ritmo é de tartaruga! Vocês acham que vão terminar essa obra nesse século? Os pedreiros baixaram a cabeça. Ninguém respondeu. O silêncio era cortado apenas pelo som das ferramentas. Henrique, de pá nas mãos, observava atento. Sentiu o estômago revirar. Ricardo passou entre os trabalhadores como um general em campo de batalha, mas sem o menor respeito pelos homens que sustentavam o peso da construção. E, de repente, sua voz ecoou mais alta, apontando para um dos pedreiros mais velhos. Você aí! Gritou-lhe o dedo em riste. Quantos anos tem? O homem ergueu o rosto suado, assustado. 62, senhor. Ricardo riu com desprezo. 62. Isso explica por que o serviço está atrasado. Está na hora de pendurar as botas, meu velho, ou quer morrer aqui carregando tijolo. Alguns operários trocaram olhares constrangidos. O pedreiro abaixou a cabeça. Henrique sentiu o sangue ferver. O homem era um veterano da construção e agora era exposto ao ridículo diante de todos. Ricardo não parou. Esse é o problema deste país. Gente velha ocupando espaço de quem tem energia. Deveria estar em casa, não aqui atrapalhando. O pedreiro respirou fundo, tentando segurar as lágrimas. Eu preciso do trabalho, senhor. Tenho netos para sustentar. A resposta arrancou risos irônicos de Ricardo. Netos? Então é isso? Trabalha devagar só para ter desculpa de continuar ganhando salário? O silêncio tomou conta da obra. Até os sons metálicos cessaram por um momento. Os homens observavam, indignados, mas ninguém ousava reagir. Henrique cerrou os punhos, a pá ainda firme em suas mãos. O coração acelerava. Ele havia vindo apenas para observar a obra em andamento. Mas, diante daquela cena, entendeu que estava prestes a presenciar e viver muito mais do que esperava. E naquele instante soube. A visita disfarçada mudaria não apenas a visão que tinha de seus funcionários, mas o destino de todos que estavam ali. O silêncio que se espalhou após as palavras de Ricardo parecia pesar mais que o cimento fresco nos baldes. Henrique, ainda disfarçado entre os pedreiros, sentiu o ar rarefeito. O pedreiro mais velho, chamado Seu João pelos colegas, ajeitava a pá nas mãos, como quem busca apoio, não para o corpo, mas para a dignidade que lhe arrancavam ali diante de todos. Ricardo caminhava de um lado para o outro, o tom de voz arrogante ecoando pelo canteiro de obras. Vamos, vamos, não tenho o dia todo. Essa laje não vai se levantar sozinha. Quero ritmo, quero produção e nada de conversa fiada. Os pedreiros, acostumados a engolir desaforos para não perder o sustento, abaixaram a cabeça e voltaram ao trabalho. O barulho das ferramentas voltou, mas sem a mesma energia. O peso não estava apenas nos sacos de cimento. Estava no coração de cada trabalhador. Henrique continuava a observar. A raiva que sentia era crescente, mas controlava cada gesto. Precisava ver até onde aquilo iria. Ricardo parou diante de um pedreiro mais jovem que carregava uma carriola com blocos de concreto. Ei, cuidado aí! Vai derrubar tudo, seu incompetente! Esbravejou, arrancando a carriola das mãos do rapaz. Se não consegue empurrar isso, peça para a mamãe vir ajudar. Alguns riram, mais por nervosismo que por concordar. O jovem abaixou a cabeça, vermelho de vergonha.
Henrique apertou os dentes. Reconhecia aquele olhar. O olhar de quem é humilhado e nada pode fazer porque a necessidade fala mais alto. Na hora do café, os trabalhadores se sentaram em grupos, alguns em pedaços de madeira, outros no chão mesmo. Marta, a copeira da obra que servia café e água, distribuiu garrafas plásticas e pão com manteiga embrulhado em guardanapos. Ricardo não perdeu a oportunidade de ironizar. "Olhem só, o banquete dos reis", disse, pegando um pedaço de pão. "Não sei como vocês aguentam comer essa porcaria todos os dias." Seu João, o pedreiro mais velho, respondeu em voz baixa, quase num sussurro. "É o que cabe no bolso, doutor." Ricardo riu alto, atraindo a atenção de todos. "Pois trate de comer rápido, porque enquanto mastiga devagar, a obra não anda." O velho baixou os olhos, mordendo o pão como quem mastiga a própria dor. Henrique respirou fundo, tentando controlar a fúria. Mas cada palavra de Ricardo era um tijolo a mais no muro da indignação que crescia dentro dele. Depois do café, Ricardo reuniu todos no centro da obra. "Quero deixar uma coisa clara", gritou, andando de um lado para o outro como um comandante autoritário. "Quem não tiver disposição, que peça as contas agora. Não vou sustentar preguiçoso aqui." Os homens se entreolharam em silêncio. Ninguém ousou responder. Todos sabiam que discutir era sinônimo de perder o emprego. Henrique, em silêncio, observava cada rosto. Via ali pais de família, homens que carregavam nas mãos calejadas não só tijolos, mas responsabilidades. Homens que, ao final do dia, chegavam em casas simples, mas cheias de filhos, esperando pelo pão que só aquele trabalho podia garantir. E via também o medo. O medo que Ricardo usava como ferramenta mais poderosa que qualquer martelo. Na parte da tarde, o calor aumentou. O suor escorria pelo rosto dos pedreiros, manchando as camisas. O som das betoneiras misturava-se ao dos pregos batendo e das pás cavando. Ricardo, no entanto, não aliviava. Gritava ordens de cima do andaime, apontava erros que nem existiam, diminuía cada esforço. "Isso está torto! Você não sabe nem assentar um bloco direito?" esbravejou contra um trabalhador. "Eu devia mandar você embora agora mesmo." O homem tentou se justificar. "Senhor, foi porque a massa já estava secando." "Cala a boca!" interrompeu Ricardo. "Aqui você não fala, você obedece." Henrique fechou os olhos por um instante. O som daquela ordem ecoava como uma ofensa pessoal. Quantas vezes ele mesmo já havia dado ordens secas sem pensar no impacto? Quantas vezes ignorara a humanidade daqueles homens? Mas havia algo diferente em Ricardo. Não era apenas dureza de chefe, era prazer em humilhar. No final do expediente, os homens guardavam ferramentas. Alguns estavam exaustos, outros com dores visíveis. Seu João caminhava devagar, apoiando-se na pá como se fosse uma bengala. Ricardo, ao vê-lo, não perdeu a chance de lançar mais veneno. "Ei, velho, você não cansou de atrapalhar, não? Vai levar uma eternidade só para guardar essa pá. Quer que eu mande comprar um andador?" Alguns riram, constrangidos. O velho apenas abaixou a cabeça com os olhos marejados. Henrique não se conteve. A pá em suas mãos tremia. Aproximou-se de Ricardo, ainda em silêncio, e olhou diretamente para seu João. "Deixe comigo, amigo. Eu guardo isso." O pedreiro mais velho o encarou com gratidão silenciosa. Ricardo franziu a testa, encarando Henrique. "E você é quem mesmo? Novo aqui, não é? Já chega defendendo o incompetente?" Henrique conteve a resposta. O momento da revelação ainda não havia chegado, mas dentro dele a decisão estava tomada. Não permitiria que aquela humilhação continuasse. À noite, já em casa, Henrique não conseguia dormir. A imagem do pedreiro sendo ridicularizado repetia-se em sua mente. Pensava no silêncio dos outros homens, no medo estampado nos rostos. E pensava também em si mesmo, no peso da responsabilidade que carregava.
Ele havia se disfarçado apenas para ver o andamento da obra, mas o que descobrira ia muito além de prazos e qualidade. Descobrira a verdade nua e crua sobre o ambiente criado pelo engenheiro que escolhera para liderar. E sabia que, em breve, teria que agir. No dia seguinte, voltou à obra disfarçado novamente. O cenário se repetia. Pedreiros exaustos, Ricardo gritando, humilhações disfarçadas de ordens. Mas, naquele dia, Henrique decidiu que não ficaria mais calado. Sentiu que a hora se aproximava. A cada insulto, a cada deboche, o peso da decisão crescia. Estava pronto para revelar quem realmente era e colocar um ponto final na arrogância de Ricardo. O sol já se punha quando o momento decisivo chegou. Ricardo, diante de todos, apontou novamente para seu João. Esse velho é a vergonha desta obra. Só está aqui porque ninguém mais o quer. Um atraso, um peso morto. O pedreiro mais velho tentou argumentar, mas a voz falhou. O silêncio foi cortado apenas pelas gargalhadas de alguns. Henrique deu um passo à frente. A pá caiu de suas mãos, levantando poeira. Seu olhar estava firme, o coração acelerado, e naquele instante soube que não havia mais volta. O barulho metálico da pá caindo ainda ecoava no ar, misturando-se ao som distante das betoneiras e ao farfalhar do vento que soprava poeira pelo canteiro. Todos os olhos se voltaram para Henrique. Alguns pedreiros o encararam com estranheza. Outros desviaram o olhar, temendo represálias. Ricardo, por sua vez, estreitou os olhos, incomodado com a postura firme daquele trabalhador aparentemente comum. E então? Provocou o engenheiro com um sorriso de desdém. Vai ficar aí me encarando como se fosse o dono do lugar? Henrique manteve a expressão impassível. Não respondeu, apenas se inclinou para ajudar seu João a se levantar, pois o velho pedreiro cambaleava após horas de esforço sob o sol. Ricardo explodiu em gargalhadas. Vejam isso! Temos aqui o novo herói da classe operária! Gritou, atraindo olhares. Cuidado, homens! Parece que temos um salvador entre nós! Alguns riram, mais por nervosismo que por concordar. A cena era desconfortável, mas ninguém ousava reagir. O engenheiro desceu do andaime, aproximando-se de Henrique com passos firmes. Sua sombra projetava-se sobre o chão de cimento, alongada pelo sol poente. Parou diante dele, medindo-o de cima a baixo. "Qual é o seu nome mesmo?" perguntou com voz carregada de ironia. "Henrique", respondeu calmamente. Ricardo ergueu as sobrancelhas. "Henrique é... Pois bem, Henrique, vou lhe dar um conselho. Aqui quem manda sou eu. E se você acha que pode me desafiar, está muito enganado." Henrique permaneceu em silêncio, mas seus olhos ardiam de indignação. Ricardo virou-se para os outros trabalhadores. "Estão vendo, homens?" disse, apontando para ele. "É sempre assim. Aparece um novo cheio de ideias, querendo bancar o esperto, e acaba sendo o primeiro a rodar, porque aqui não há espaço para questionamento." O silêncio pesou ainda mais. Alguns pedreiros abaixaram a cabeça, constrangidos. Outros olharam discretamente para Henrique como se esperassem dele uma reação. Henrique respirou fundo. Ricardo não se contentou. Ele parecia sentir prazer em prolongar a humilhação. Aproximou-se de seu João novamente. "E você, velho, não tem nada a dizer? Vai se esconder atrás desse tal Henrique agora?" perguntou, empurrando levemente o ombro dele. O pedreiro recuou, os olhos marejados. "Só quero trabalhar, senhor." "Trabalhar?" interrompeu Ricardo, rindo. "Você mal consegue levantar uma pá. O que devia era se aposentar e parar de encher o saco dos mais novos." As palavras caíram como pedras. O velho respirou fundo, engolindo em seco. Henrique fechou os punhos com força, sentindo o sangue ferver. O engenheiro não parou por aí. Decidiu atacar a todos de uma só vez. "Olhem para vocês!" gritou, gesticulando.
suados, cansados, reclamando de dor. E por quê? Porque não nasceram para ser mais que isso. Tijolo, cimento e calo nas mãos. Enquanto uns de nós estudaram, outros de vocês só aprenderam a obedecer. O silêncio foi rompido por um riso forçado, vindo de um dos ajudantes, que tentava agradar o engenheiro. Ricardo riu junto, satisfeito. Henrique, porém, deu um passo à frente. Basta! A palavra ecoou como um trovão no canteiro. Todos pararam. O ar pareceu congelar por um instante. Ricardo virou-se lentamente, encarando-o. O que foi que você disse? Eu disse basta, repetiu Henrique, a voz firme, carregada de convicção. Nenhum trabalhador merece ser tratado assim. O engenheiro riu, debochado. Ora, ora, e quem é você para me dizer como devo comandar a minha equipe? Henrique sustentou o olhar. Um homem. E só isso já basta para exigir respeito. Os pedreiros se entreolharam, surpresos com a coragem daquele colega. Ninguém jamais havia ousado enfrentar Ricardo. O engenheiro estreitou os olhos, aproximando-se ainda mais. Cuidado com suas palavras, porque se depender de mim, hoje mesmo você volta para casa sem emprego. Henrique sorriu de lado, um sorriso quase imperceptível. Se respeito fosse critério para demissão, você já não estaria aqui há muito tempo. Um murmúrio percorreu o grupo de trabalhadores. Alguns riram discretamente, outros suspiraram em alívio por ver alguém confrontando o engenheiro. Ricardo, furioso, ficou vermelho. Você não faz ideia de com quem está falando, gritou, apontando o dedo no rosto de Henrique. Henrique não recuou. Pelo contrário, Ricardo, tenho absoluta certeza. O engenheiro, sentindo-se desafiado, tentou recuperar o controle. Voltou-se para os pedreiros. Estão vendo, homens? É isso que acontece quando alguém acha que pode me enfrentar. Este aí será o primeiro a ser mandado embora. Mas, para sua surpresa, ninguém reagiu. Os homens apenas observavam, alguns até com semblantes de aprovação para Henrique. Ricardo percebeu que começava a perder terreno. A fúria cresceu ainda mais. Pois bem, já que você gosta tanto de bancar o herói, vou lhe dar um desafio. Se conseguir erguer aquela pilha de blocos sozinho, eu retiro o que disse. Mas se falhar, sairá daqui humilhado na frente de todos. O silêncio foi total. O desafio era absurdo. Henrique encarou a pilha de blocos, depois olhou para os colegas. O suor escorria pelo rosto de cada um, reflexo de um dia inteiro de esforço. Ele não precisava provar nada, mas sabia que Ricardo queria transformá-lo em motivo de piada. Eu não preciso de provas de força, disse Henrique calmamente, porque já provei algo mais importante, dignidade. Ricardo ficou sem palavras por um instante. Tentou reagir com um riso debochado, mas a insegurança já transparecia. O clima no canteiro havia mudado. Pela primeira vez, os pedreiros não olhavam para o chão. Olhavam para Henrique, havia orgulho em seus olhares. Ricardo percebeu, e aquilo o enfureceu ainda mais. Você vai se arrepender do que disse, gritou com voz trêmula. Vai ver o que acontece com quem ousa me desafiar. Henrique permaneceu firme, em silêncio. Naquele momento sabia que não precisava mais disfarçar. O tempo de observar havia acabado. O canteiro inteiro parecia ter parado. O sol, já baixo no horizonte, tingia o céu com tons alaranjados, como se a própria natureza anunciasse que algo grandioso estava prestes a acontecer. Os pedreiros seguravam as ferramentas sem se mover, respirando fundo. Havia expectativa no ar. Ricardo, ainda ofegante de raiva, não percebia que havia perdido a autoridade. Caminhava de um lado para o outro, murmurando impropérios, tentando recuperar o controle da cena. Bando de inúteis! Todos vocês! Resmungava com o rosto vermelho. Ainda vão agradecer por eu dar emprego a gente como vocês. Henrique, parado no centro do canteiro, observava em silêncio. O disfarce ainda estava ali.
o boné simples, a camisa encardida, as mãos sujas de cimento. Mas dentro dele a verdade pulsava, pedindo para ser revelada. Seu João, com o olhar marejado, quebrou o silêncio. Filho, não faz isso. Não compra briga com gente que tem poder. Eles sempre vencem. Henrique voltou-se para ele e pousou uma mão firme sobre seu ombro. Nem sempre, seu João. Às vezes, o poder deles só existe porque a gente acredita nisso. O velho baixou os olhos, sem coragem de responder, mas as palavras ficaram gravadas. Ricardo se aproximou novamente, apontando o dedo no rosto de Henrique. Última chance. Peça desculpas agora diante de todos, ou nunca mais pisa em uma obra nesta cidade. Henrique ergueu o queixo. O silêncio dos pedreiros pesava como testemunho. Ele inspirou fundo e, enfim, decidiu. Eu não vou pedir desculpas, disse firme, porque não devo nada a você. Quem deve explicações é você. O engenheiro riu, debochado. Eu? Está ficando louco? Henrique tirou o boné, revelando o rosto por completo. Os cabelos bem cortados, o olhar firme, a postura ereta. Naquele instante, a figura do trabalhador comum deu lugar a algo maior. Talvez você não tenha percebido, continuou Henrique com calma, mas esta obra não pertence a você, nem ao seu orgulho. Ela pertence a mim. O silêncio explodiu em murmúrios. Os pedreiros arregalaram os olhos. Ricardo ficou estático, sem reação imediata. O quê? Balbuciou sem acreditar. Henrique deu um passo à frente, olhando diretamente nos olhos dele. Eu sou o responsável por cada pedra colocada aqui. Sou o dono desta construtora. E ao contrário do que você pensa, não preciso humilhar ninguém para erguer impérios. O impacto foi imediato. Os trabalhadores se entreolharam surpresos. Muitos levaram as mãos à boca, incrédulos. Alguns até sorriram discretamente, satisfeitos por ver a justiça se desenhando diante deles. Ricardo, pálido, tentava disfarçar. Isso é mentira, não pode ser. Henrique, sem se alterar, tirou do bolso uma carteira de couro gasta e puxou o crachá corporativo. Entregou ao mestre de obras que observava a cena. O homem, trêmulo, leu em voz alta. Henrique Azevedo, diretor-presidente. O murmúrio se transformou em um burburinho generalizado. O mestre de obras olhou para Henrique, confirmando com um aceno respeitoso. Ricardo ficou sem chão. Mas você estava vestido como um de vocês, completou Henrique. Porque quis ver com meus próprios olhos como meus trabalhadores eram tratados, como estava o andamento da obra. E o que vi aqui hoje me envergonha. Os pedreiros começaram a erguer a cabeça pela primeira vez em muito tempo. Havia orgulho em seus olhares. Ricardo, desesperado, tentou se justificar. Eu só estava mantendo a disciplina. Eles precisam de firmeza, ou essa obra nunca sai do papel. Henrique se aproximou, a voz firme como aço. Não confunda disciplina com humilhação. Um líder que precisa rebaixar os outros para se sentir superior não é líder, é tirano. O silêncio retornou. Ricardo tremia. Henrique olhou ao redor, sua voz agora voltada para todos. Homens, vocês não são invisíveis. Sem vocês, nada aqui existiria. Tijolo, cimento, concreto, nada disso ganha forma sozinho. Cada parede erguida carrega o suor de vocês. E eu quero que saibam, a partir de hoje, ninguém mais será tratado como lixo nesta obra. Os olhos dos pedreiros brilharam. Alguns se entreolharam, emocionados. Ricardo ainda tentou reagir. Você não pode me demitir assim, sem mais nem menos. Eu tenho contrato. Henrique encarou-o com firmeza. Posso sim. Porque o seu contrato não prevê humilhar, ameaçar e destruir a dignidade de trabalhadores honestos. Está fora. O engenheiro abriu a boca, mas nada saiu. Estava derrotado. Henrique voltou-se então para seu João.
O senhor não vai mais carregar peso sozinho, nem ser tratado como um estorvo. O senhor tem minha palavra. Daqui em diante sua experiência será respeitada. O velho pedreiro deixou escapar lágrimas discretas, tentando escondê-las com a mão calejada. Obrigado, senhor Henrique. Henrique sorriu. Pode continuar me chamando só de Henrique. Títulos não constroem nada. São mãos como as suas que erguem sonhos. Os pedreiros, tomados por coragem, começaram a bater palmas, uma, depois outra, até que o canteiro inteiro ecoava em aplausos. Não eram aplausos de bajulação, mas de respeito, de reconhecimento. Henrique ergueu a mão, pedindo silêncio. Ainda temos muito trabalho, mas quero que a partir de hoje cada um de vocês saiba que será tratado como merece, com dignidade. Ricardo, humilhado, foi retirado do canteiro pelo mestre de obras. O silêncio constrangido que o acompanhava contrastava com os olhares de alívio dos pedreiros. Henrique, por fim, respirou fundo. Sabia que aquele momento não era apenas sobre uma revelação. Era sobre restaurar valores que jamais deveriam ter sido esquecidos. E no fundo tinha certeza, aquele dia mudaria não apenas a obra, mas a vida de todos que estavam ali. O silêncio voltou ao canteiro, mas já não era o mesmo de antes. Não era o silêncio pesado da submissão, e sim o da esperança. Cada pedreiro parecia respirar de maneira diferente, como se tivesse reencontrado a própria dignidade. Henrique caminhou pelo espaço em passos lentos. Observava cada detalhe. As colunas erguidas, as paredes meio prontas, os andaimes ainda cobertos de poeira. Mais do que uma construção física, aquele canteiro agora simbolizava algo maior. A reconstrução da confiança entre patrão e trabalhadores. Seu João se aproximou, ainda com os olhos marejados. Sabe, Henrique, eu pensei que morrerias sem ver justiça neste lugar. Passei a vida sendo tratado como se fosse descartável. Hoje, o senhor me mostrou que ainda existe valor em quem nunca foi visto. Henrique pousou a mão sobre o ombro dele. O valor sempre esteve aí, seu João. Só precisávamos que alguém lembrasse disso. O velho sorriu, e naquele sorriso havia uma gratidão impossível de medir. Os outros trabalhadores começaram a voltar lentamente às suas tarefas, mas agora havia uma energia diferente no ar. Martelos batiam em sincronia, pás erguiam cimento com vigor renovado. Não havia discursos motivacionais, não havia promessas vazias, apenas a certeza de que, finalmente, eram respeitados. Henrique permaneceu mais alguns minutos, observando. Depois, subiu até um ponto alto do terreno, de onde podia ver todo o canteiro. Inspirou fundo. Aquela não era apenas uma obra. Era o reflexo de sua própria vida, erguida tijolo por tijolo, sustentada por mãos invisíveis que mereciam mais do que silêncio e desprezo. Quando entrou no carro para ir embora, o motorista olhou-o pelo retrovisor, hesitante. Senhor, devo levá-lo de volta à sede? Henrique tirou o boné que ainda usava e olhou pela janela. Sim, mas hoje não volto apenas como chefe. Volto com a certeza de que preciso estar mais presente onde realmente importa. Durante o trajeto, sua mente voltava às cenas daquele dia. Ricardo humilhando, seu João abaixando a cabeça, os pedreiros tentando esconder a dor, e então, o momento da revelação, quando a verdade veio à tona. O contraste era brutal, e a lição inevitável. No escritório da construtora, Henrique reuniu os gerentes. Olhou cada um deles nos olhos, sem pressa. O que aconteceu hoje no canteiro não pode mais se repetir. Não quero mais engenheiros que comandam pelo medo. Quero líderes que inspirem. Quero obras erguidas com respeito, porque nenhuma parede se sustenta se os alicerces forem feitos de humilhação. Os gerentes se entreolharam constrangidos. Alguns abaixaram a cabeça, outros assentiram discretamente. Todos entenderam a mensagem. A era de Ricardo havia acabado. Naquela noite, ao chegar em casa, Henrique encontrou os filhos já dormindo.
passou pelo corredor silencioso e entrou no quarto deles. Aproximou-se das camas, ajeitou os cobertores e sorriu ao ver os rostos tranquilos. Pensou em seu João, em cada pedreiro que havia sido humilhado. Pensou no futuro que queria para seus filhos, não um futuro de arrogância, mas de caráter. Sussurrou quase como promessa: que vocês cresçam sabendo que grandeza não está em mandar, mas em respeitar. A história daquele dia se espalhou rápido, nos corredores da construtora, nas rodas de conversa da cidade, até mesmo em outros canteiros. O boato corria. O chefe se disfarçou de pedreiro e pegou o engenheiro humilhando os trabalhadores. Uns contavam com exagero, outros com detalhes fiéis. Mas em todos os relatos, um ponto era comum. Henrique havia mostrado que, por trás de cada uniforme simples, havia pessoas com valor. O tempo passou. Ricardo desapareceu dos círculos profissionais e ninguém mais se lembrava dele. Já Henrique ganhou ainda mais respeito, não apenas como empresário, mas como homem. Os pedreiros continuaram seu trabalho com orgulho renovado, e cada vez que olhavam para os alicerces erguidos, lembravam-se de que, naquele canteiro, a justiça havia vencido a arrogância. No fim, o que aconteceu naquele canteiro não foi apenas a queda de um homem arrogante, mas a elevação de muitos que haviam sido esquecidos, porque nenhuma obra se sustenta quando é erguida sobre humilhação e desprezo. A verdadeira grandeza está em enxergar o valor de cada mão calejada, de cada esforço silencioso, porque o verdadeiro valor de uma obra não está nos que mandam, mas nos que constroem. E você, o que achou dessa história? Concorda que o verdadeiro valor de uma obra está em quem constrói com esforço e dignidade? Deixe sua opinião aqui nos comentários, curta o vídeo e se inscreva no canal para não perder as próximas histórias emocionantes.